Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade vamos entrevistar a atriz e produtora artística e cultural Jussara Moreira. E o tema dessa entrevista é o teatro como desenvolvimento pessoal e social e como a prática do teatro pode contribuir para a comunicação e educação. Jussara, muito obrigado por vir abrilhantar a nossa programação e seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Olá a todos. É uma honra para mim também estar aqui. Sou de Pouso Alegre, há 13 anos em São Paulo, estudando, me capacitando como artista e estar aqui hoje na TV Câmara. Estou muito, realmente honrada. Muito obrigada. Jussara, é uma alegria para a gente também te receber aqui, ainda mais sabendo que você é filha dessa cidade, né? Então, para a gente já começar, Jussara, como você iniciou sua vida de teatro? Olha, o teatro ele surgiu na minha vida desde criança. Por mais que hoje todo mundo que me conhece me vê uma pessoa comunicativa, tal, fala com um com o outro, eu fui uma criança e uma adolescente tímida. Mas todas as vezes que eu tinha contato com a arte na escola, eu me transformava. Então, assim, era incrível. Aquela aluna que era ali quietinha, nerdzinha, ficava ali na dela. Ah, tem uma apresentação, quem quer ir? Eu tava lá assim, levantava a mão assim, eu quero ir. Então, o teatro surgiu na minha vida desde a escola. Então, foi a partir desse processo e a minha mãe me incentivou bastante. Então, com 12 anos de idade, na época eu morava em São Caetano do Sul e tem uma escola lá que se chama Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é da prefeitura. Então, a partir dos 12 anos, eu fui fazer o meu primeiro curso de teatro. Eu tive o acesso ali e, nossa, eu fiquei transformada, né? Então, a partir do momento que você tem o contato com o teatro, você apresenta um teatro e você começa a ver que a sua timidez faz parte de você, tudo já se transforma. Então, o teatro para mim é isso. Desde criança, já comecei aí a ingressar nessa parte artística. Então, você hoje é muito comunicativa, né? Fala muito bem, se expressa muito bem, mas foi uma adolescente tímida. Exatamente. Então, como foi esse processo, né, para você sair dessa timidez e hoje conseguir se expressar bem melhor? Olha, como eu falei ali na outra pergunta, o teatro me ajudou nisso, mas o primeiro passo para você vencer a timidez é você se desafiar. Então, assim, tudo que eu fiz, desde criança, adolescente, de adulto, eu sempre me colocava em momentos ali onde eu tinha que romper com a minha limitação. Então, por exemplo, não conheço você, tenho que conversar com você. A Jussara ficava assim, ai meu Deus, que vergonha, não sei o quê. E ao mesmo tempo, vai. Aí eu, oi, tudo bem, não sei o quê. E aí, nisso que o processo de teatro me ajudou. Porque dentro, com as técnicas do teatro, eu percebi, quer saber? Vou passar vergonha, não tô nem aí, tô com a máscara do teatro e vou conversar com a pessoa. Então foi esse processo de romper com a própria limitação, de se dispor a romper, né? De estar ali fazendo algo e falar de repente, vou arriscar. E toda vez que eu fiz isso, eu me deparava com uma versão minha que eu falava, caramba, isso é muito legal. Além da adrenalina que gera na gente, né? Porque a gente tá ali fazendo algo que a gente tá morrendo de medo e a gente se desafia, vê que dá certo e pronto. Então, isso é todo um processo, né? De você se permitir fazer isso, de você aceitar a sua timidez também, de você entender que é normal, né? Não é anormal ser tímido. Tem pessoas que são introvertidas e pessoas que são extrovertidas. E uma das coisas, como artista educadora, que eu descobri ao longo da jornada é o quê? Que a pessoa tímida, ela tem duas saídas. Ou ela fica muito quietinha, ou ela fala demais. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu peguei, a válvula que virou é justamente o quê? A tagarela, porque eu falo, pronto, falei, todo mundo, tchau, tô indo embora, entendeu? Então, assim, a timidez, ela te ajuda nesse processo de autoconhecimento, porque você entende quem você é e você se arrisca ali para você fazer as coisas. Então, nós sabemos que você é uma artista e empreendedora, né? Que vai levando a cultura e a educação por onde você vai passando. E conta para o pessoal que está nos assistindo como foi esse processo de comunicação e teatro na sua vida, um pouquinho da sua carreira. Joia! Então, eu sou nascida em Pouso Alegre, faz 13 anos que eu saí daqui literalmente com R$500 no bolso, sozinha, 3 malas, para conquistar o meu espaço, não lá em São Paulo somente, mas conquistar meu espaço, entender o meu espaço como artista. Então, quando eu cheguei na cidade, eu fui para fazer, lá em São Paulo, foi para fazer um curso de atuação para cinema. E o professor lá da escola, ele falou assim, que você como artista no Brasil, você tem que ter uma segunda profissão.
E eu falei, caraca, eu vim para ser atriz, e como assim eu vou ter uma segunda profissão? Aí eu lembrei da minha época de Pouso Alegre, que teve uma TV aqui da cidade, que eu fazia reportagem nas festas, quando eu morava aqui em Pouso Alegre. E aí eu falei assim, por que não comunicação? Por que eu não estudar isso? Fui, estudei, consegui uma bolsa, tirei 1.000 na redação do Enem, consegui bolsa 100% para estudar comunicação lá em São Paulo. E eu comecei, através disso, ir para o ramo do marketing. Daqui a pouco eu estava trabalhando como assessora de comunicação, fui assessora na parte política, trabalhei com educação, política, inclusão social, isso falando de comunicação. E quando eu mudei para São Paulo, eu fui convidada para fazer parte de uma companhia de teatro. E eu fiquei nessa companhia durante 7 anos. Então, o teatro e a comunicação, eles foram juntos na minha trajetória, porque ao mesmo tempo que eu estava ali, junto com a ONG, me capacitando, me especializando como atriz e automaticamente também como produtora, fui aprendendo a questão da visão, da direção teatral também, eu estava ali, digamos assim, meu ganha-pão estava na área da comunicação. Até que chegou em 2016, que eu entrei em crise, né? Porque o artista tem essa coisa de entender assim, né? O que está acontecendo com a minha vida, né? Eu mudei para São Paulo para quê? Onde eu tô? O que eu tô fazendo? Aí, larguei minha carreira da comunicação e falei assim, vou traçar definitivamente, eu quero ganhar o meu pão como artista. E aí eu falei, bom, vou ter que virar artista empreendedora. Na verdade, eu me descobri como artista empreendedora. Porque o que é um empreendedor? É aquele que vai e faz acontecer. Ele tem uma ideia, ele não fica esperando, ele vai observando tudo à sua volta e vai fazendo. E eu fui percebendo isso junto com a comunicação, que a comunicação me ajudou a ter essa visão macro da coisa. Então, quem me conhece lá em São Paulo sempre brinca, a Jussara é a Jussara visão macro e a Jussara polvo, que tem muitos braços, entendeu? Porque faz isso, faz aquilo outro. E isso justamente que eu fui aprendendo para quê? Eu quero trabalhar como artista, mas o artista no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto apoio. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que ter outra profissão. E aí, dentro disso, desse processo, a partir de 2016, eu comecei a artista empreendedora, trabalhando como professora, produtora, roteirista, diretora de teatro. E aí, comecei toda essa parte aí que entra no empreendedorismo. Isso acaba sendo uma aula, né, para você jovem que está nos assistindo, das possibilidades que você criar as possibilidades na sua vida, né? Então, de repente você não vai ter exatamente a primeira oportunidade naquilo que você sonha, mas você pode ir trilhando, isso também aconteceu comigo, e trilhando o seu caminho e encaixando as peças para que você consiga chegar no seu objetivo final. Não, e antes de você ir para a próxima pergunta, complementando isso, todos os alunos, todos os jovens, por onde eu já passei, já dei aula em várias cidades do estado do Rio, de São Paulo, de Minas. Então, todo lugar que eu passo, eu sempre falo para o jovem, a gente aprende na vida que a gente tem que escolher uma profissão, que a gente tem que entrar dentro de uma caixinha. E não, a gente não precisa disso, né? Nós estamos aqui para romper. Na verdade, a caixinha ela foi imposta para que exista um padrão para você estar ali dentro e fazer isso, aquilo outro. E eu sou uma profissional que eu sempre fui muito questionadora. Eu não quero estar dentro de um padrão. Por que eu tenho que ficar dentro de uma caixinha? Então, às vezes, a gente pensa, pô, mas eu quero ser atriz. Mas o processo para você chegar à atuação, você tem que aprender outras coisas também. Então, você vai se especializando e vai descobrindo outras funções. E aí chega uma pandemia da vida, você é artista, como é que você faz? Jussara, o que aconteceu com você? Eu fui voltar para a área do marketing. Entendeu? Então, no meio de uma pandemia, fiquei desempregada sim, lá em São Paulo, porque tudo que eu estava fazendo artística parou. E aí, o que aconteceu? Lembraram de mim na área da comunicação. Pô, Ju, você tá precisando de uma oportunidade? Eu falei, com certeza, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. E voltei para a área do marketing. Então, você vê a importância da gente não ficar dentro de uma caixinha. Da gente entender que a gente tem outras funções e ir atrás para estudar, é claro, para a gente se capacitar. Muito bom, muito bom. E aproveitando até o gancho, conta pra gente a sua experiência de como fazer com que o teatro chegasse dentro de escolas e também de empresas. Boa! Entrou nesse processo da artista empreendedora. Então, eu comecei, a partir do momento que eu saí da área da comunicação, fiquei esses 7 anos na trajetória da companhia teatral. E nisso, eu consegui uma bolsa também. Ó, eu falo muito de bolsa porque os jovens também que estão aí nos assistindo, às vezes pensam, pô, eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Eu sou essa pessoa que estava ali querendo fazer uma faculdade e não tinha condições. Então, fui sim, estudei, consegui pelo Enem. Aí fui depois, consegui uma prova na faculdade, consegui bolsa 100% para fazer licenciatura em artes cênicas, porque é muito importante a gente estudar.
E aí, dentro disso, fui sendo convidada pelas pessoas que me conheciam pelo trabalho que eu fazia dentro da ONG nesses 7 anos da companhia teatral. Então, eu comecei a fazer o quê? Levar o teatro para as agências de modelos e atores, para pessoas jovens que querem iniciar na parte artística, mas não sabem por onde. Então, eu comecei a levar dali. Nisso, já surgiu o convite de ir para a escola. Comecei a dar aula, fiquei 2 anos dentro de uma escola lá em São Paulo, trabalhando com teatro, produzi 2 peças com eles. E eu que escrevi as peças também, porque no processo de construção, eu sempre gosto de fazer parte, com todo mundo fazer parte do todo, né? Eu não gosto de chegar com alguma coisa, um texto, e simplesmente jogar para todo mundo. Eu gosto de criar junto com os jovens, com os adultos, enfim, com os alunos. E dentro desse processo, a Jussara empreendedora foi percebendo a importância do teatro no desenvolvimento pessoal. O que aconteceu? Novamente, uma gestora de RH lá de São Paulo lembrou de mim, me indicou para uma das maiores empresas que contratam pessoas de recursos humanos lá de São Paulo, me indicou como uma profissional para levar uma proposta dentro da empresa. Apresentei minha proposta, era para ser um único dia de oficina, foram 3 meses. Eu cheguei para eles assim, ó, eu garanto para vocês que o time vai vender mais. Aí ficou todo mundo assustado, essa menina é doida, né? Eu falei, não, eu garanto, porque vai colocar para fora aquilo que está ali limitando. E justamente, eu fiz um treinamento com o time de vendas, de administrativo e de marketing, lá nessa empresa de São Paulo, e o resultado foi ali, realmente, mais vendas, mais comunicação, as pessoas se encontrando. E o que eu mais gostei desse processo das empresas é o retorno que eu recebi de muita gente chegando em mim e falando, nossa, Jussara, você acredita que eu tenho textos que eu guardei desde quando eu era adolescente, que eu achava que era perdido, e você me fez resgatar esses textos para colocar novamente em prática o ato de escrever. Veio outro que falou, poxa, eu já fiz teatro quando eu era adolescente e criança e eu achei que isso não era para mim porque não dava dinheiro, porque a gente escuta muito isso também, entendeu? E aí já fica a dica aqui, né? Muita gente fala, mas isso não dá dinheiro, mas espera lá, o que realmente dá dinheiro? Né? O que adianta a gente buscar uma profissão que a gente vai ter dinheiro, mas a gente não vai fazer com o coração? Então, a gente tem que trabalhar com essas 2 coisas juntas. E você, como o teatro, descobrindo o seu desenvolvimento pessoal, você vai ver ali, vai potencializar suas habilidades e você vai perceber o quê? O empreendedorismo, as outras funções que você pode fazer e você, sim, vai conseguir ganhar o seu dinheiro através das artes. Muito bom mesmo. Nós temos conhecimento também que você desenvolve um projeto social muito importante com jovens, com autistas e síndrome de Down no teatro. Como funciona esse trabalho? Joia. Esse trabalho eu faço desde 2019. Eu fui convidada por um grande diretor teatral lá de São Paulo. Ele está na área literalmente faz mais de 40 anos. E ele estava com essa turma de jovens com autismo e síndrome de Down e ele precisava de alguém para substituir ele. Então, nesse processo, a gente se conheceu dentro de um outro teatro em São Paulo. Eu estava trabalhando na produção. E aí, ele olhou para mim, ele viu o trabalho que eu fazia dentro das escolas, dentro das empresas, das agências de modelos e atores. Ele falou assim, pô, quem que eu vou colocar para me substituir? Aí, ele deu um estalo assim, Jussara. Aí, eu lembro que na época eu falei assim, mas, cara, você sabe que eu estou fazendo licenciatura em artes cênicas, eu amo inclusão social, eu trabalho com isso dentro das escolas, mas seria um primeiro projeto que eu vou abraçar ali diretamente com isso. Ele falou assim, Ju, o que um jovem com deficiência intelectual precisa, mais do que técnica, é amor. Então, isso você tem de sobra. Eu olhei pra cara dele assim, ai meu Deus, eu quase chorei lá e falei assim, obrigada. E aí eu peguei, fui, aceitei o desafio, porque eu já estava com vontade de trabalhar diretamente com jovens com deficiência intelectual e comecei esse processo junto com a ONG que se chama Simbora Gente, lá de São Paulo. E é um projeto que eu sou tremendamente apaixonada. A gente, em 2019, eu lembro que quando eu comecei as aulas, a dona da ONG, a Fabi, ela pegou e falou para mim assim, nós temos um desafio, porque o outro professor, ele não conseguiu montar uma peça, né, um espetáculo com os jovens. Por quê? Porque ele falou assim, os jovens não estão preparados, a gente também não pode, no processo de artista-educador, expor alguém no palco, porque senão, ao invés de você ser uma coisa boa, vai se tornar uma coisa negativa. Então, ele sentiu que os jovens não estavam preparados. Então, quando eu fui contratada, ela já falou, temos um desafio, precisamos de uma peça. Porque todo pai, toda mãe, toda família que vê um filho fazendo teatro quer ver eles no palco. Aí eu falei assim, beleza, então você vai ter que confiar em mim porque eu tenho o meu método de trabalho, né? Meu método de trabalho não é, como eu já comentei aqui, de pegar uma coisa pronta e trazer. Eu gosto de criar junto com os alunos. Dá trabalho? Muito, entendeu? Por quê? Porque é como se você pegasse um retalho
e você construísse uma coxa inteira cheia de retalhos, que você não entende ali como vai ficar 100% no final, mas você consegue ter uma visão do que vai sendo bom. E eu comecei esse trabalho com eles, de experimentação, de olhar cada um, porque você tem que entender o nível de cada um também, assim, o que eles estão dispostos a dar em cena, o que eles não estão afim, e mesmo que eles não estão afim, se torna uma coisa cênica. Então, assim, todo o processo que eu vou construindo com os jovens, as peças de teatro eu escrevo pensando em cada aluno, naquilo que eu sei que vai potencializar as habilidades dele em cena. E dentro disso, em 2019, a gente apresentou, então, uma peça que era Uma Vez o Dia, que todo dia era bom. E essa peça a gente fez através de uma música, que a música Era Uma Vez, que foi um dia que eu fiz um jogo cênico com eles e eu vi que eles super se jogaram ali na atividade. Eu falei, cara, é isso. E eu fui construindo essa cena com eles. Aí depois veio a pandemia e aí paramos o teatro? Não, continuamos com o teatro online. Aí muita gente pergunta, mas nossa, o teatro online para jovens com autismo e síndrome de Down, isso funciona? Funciona muito. Eu vou falar que nesses 2 anos, a gente ficou 2 anos com teatro online na pandemia, foi 2020 e 2021. E dentro desse processo, todos os meus alunos estavam presentes. E eles, assim, romperam muito mais com a limitação deles, eles se tornaram mais autônomos, coisas que eles não faziam no grupo em 2019, eles começaram a fazer, que era se caracterizar sozinho. Eu começava a passar para eles, eu quero isso, aquilo outro, traga um figurino, traga uma maquiagem. E eles começaram a se maquiar sozinho. Eu até arrepio de falar. Os pais começaram a ver aquilo e falaram assim, caramba, não acredito. Quando vi, eles levantavam da cama e iam pegar um figurino no guarda-roupa. A mãe falava assim, o que está acontecendo? Coisas que eles não faziam em casa. Então, o teatro proporciona isso. E aí, chegou o ano passado, a gente voltou essa retomada aos palcos, no pessoal. E eu montei um espetáculo com eles também, que se chama, o espetáculo que é #SimbораViver. Eu escrevi esse roteiro falando justamente sobre o quê? Sobre a vida, sobre os seus desafios, sobre o tempo de cada um. No teatro a gente fala muito que o tempo de um é o tempo de todos. Então muitas vezes a pessoa fala assim, isso daí é muito lerdo, isso aí é muito rápido. Então a gente tem que equilibrar, ajustar isso daí para todo mundo ter um tempo junto, um tempo igual, para que as coisas possam fluir e contribuir. Então nesse processo todo, estão aí praticamente 4 anos de trabalho de inclusão social através das artes da educação. E detalhe, eu tenho mais conquistas em relação à parte de inclusão social. Eu tenho a atriz, tem uma aluna minha que chama Olivia. Ela, em 2019, era super tímida, era aquela que ficava mais quietinha, que não fazia os exercícios. Por fim, apresentou o primeiro espetáculo com a gente. O que aconteceu? Chegou nos pais e falou, quero ser atriz. Os pais a apoiaram, mesmo no meio da pandemia, ela se profissionalizou, acabou de tirar o DRT dela como atriz e ela recentemente fez um comercial que tem apoio da Rede Globo. Então, assim, ela cada vez mais está crescendo e se descobrindo nessa questão do teatro como atriz e é maravilhoso ver esse crescimento na vida deles, para mim é fantástico. Então a gente pode concluir que qualquer pessoa pode, fazer teatro. E o que você diz? Por onde começar? E que recomendação você daria para as pessoas? Por onde começar é fazer teatro. Mas como que eu vou fazer teatro? Buscar um teatro na sua cidade, buscar... às vezes tem um professor que faz uma oficina, tem um profissional que faz uma oficina, um workshop, algo que te insira nesse meio. Às vezes você não tem nada disso, mas dentro da sua escola. Se você digita no Google, no YouTube, hoje você encontra tudo. Você digita lá, teatro escola, teatro não sei o quê. Você vai ter várias ideias que você pode aplicar para você começar. Porque assim, gente, o que é o teatro? É um grupo de pessoas que se dispõem a estudar algo e a montar uma apresentação. Então, se você é um jovem que quer trabalhar com teatro, quer estudar teatro, tem que começar a leitura, tem que começar a resgatar alguns textos ali e começar a falar, como que isso aqui pode virar uma cena? Às vezes, você não gosta de aparecer no começo, você pode fazer uma marionete. Você coloca aqui 2 meias na sua mão e você começa a fazer aqui uma marionete, pode fazer um teatro de sombras. Tô dando várias dicas aqui. Pega aqui um lençol, põe aqui uma lanterna e você começa a fazer, sabe aquelas mímicas que a gente faz na parede em casa com criança? Isso daí é teatro. Entendeu? Então, todo esse processo, eu quero começar por onde? A se interessar, a ver filme, porque filme também complementa isso, a interessar por esse universo artístico das possibilidades. E claro, se você tem a possibilidade de fazer um teatro na sua cidade,
Com certeza, se inscreva. Ah, mas eu não sei, eu sou tímido. Bom, a gente falou bastante sobre a questão da timidez aqui. Então, assim, isso é independente, porque quando você vai fazer teatro, você percebe que o teatro não é só atuação. Você pode trabalhar no som, você pode trabalhar no cenário, nas luzes. Então, você vai descobrir milhares de coisas que você pode fazer dentro do teatro. Então, já para a gente encaminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que mora no interior, que muitas das vezes fica com medo, restrições, né, antes mesmo de tentar, preocupado, nossa, mas será que eu consigo ser ator ou atriz em uma cidade do interior? Que mensagem você pode deixar para apoiar essa pessoa que está com esse pensamento? Olha, a mensagem é, vai atrás, entendeu? Realmente, assim, estude para isso. Eu comentei, né, sobre a questão do teatro presencial e falando também do processo que eu vivenciei na pandemia, que isso transformou também mais um trabalho para ser feito, porque existe também a possibilidade do online. Então, muitas vezes, você pode procurar profissionais que trabalham também com esse teatro, que você pode ter essa conexão. Eu, além de fornecer esses cursos, né, eu ofereço uma mentoria online, eu também faço isso. Então, eu tenho vários diretores, várias pessoas que eu converso, que eu vou atrás para eu me conectar e eu estudar. Então, assim, se você está na sua casa, se você está ali pensando por onde eu começo, o Instagram, gente, as redes sociais, hoje você tem tudo. Se você vai atrás, é curioso, você tem que ser curioso. Eu sempre brinco, assim, que a pessoa que é artista, né, a pessoa que quer ser ator, ela tem que ter 2 sobrenomes, observação e curiosidade. Então, assim, o que é observação? Você observar o mundo ao seu redor e todas as coisas, entendendo como tudo flui. E a curiosidade para ir atrás, porque a gente também não pode ficar esperando as coisas caírem, a gente também tem que cutucar. E quando a gente começa a cutucar e ir atrás, o próprio universo vai ali respondendo e trazendo as coisas pra gente. Então, assim, você quer fazer, vai atrás de pessoas que trabalham na área, começam a entender como são essas pessoas. De novo, as redes sociais, elas são excelentes para isso, porque você consegue conectar com as pessoas. Eu consegui contato com gente que eu jamais imaginava na vida, que eu nem conheço pessoalmente, eu super converso online, porque são pessoas que viram a minha curiosidade de ir atrás, de perguntar, pô, eu acompanho seu trabalho, que dica, não sei o que, tarará. E a gente pensa, imagina, essa pessoa aí não vai dar resposta, essa pessoa não vai... Dá atenção, sim. Então, se você sempre vai, se você tem essa vontade, você pode ter certeza que o universo vai conspirar e vai trazer pessoas ali que vão te auxiliar. E é claro, tem que estudar. Tem que ir atrás, assim, tem que querer estudar. Porque, assim, se tem uma das coisas que o ator faz da vida inteira, é estudar. Jussara, foi muito bom ter você aqui, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem e explicando para o cidadão que está nos assistindo a importância do teatro na vida das pessoas e como mudou a sua vida e como vem mudando a vida das pessoas que têm a oportunidade de cruzar os seus caminhos. E é muito importante que vocês também confiram depois o trabalho que a Jussara tem desenvolvido. Procure ela nas redes sociais, Jussara Moreira, para você acompanhar um pouco mais os trabalhos que ela vem desenvolvendo. E foi uma honra ter você aqui com a gente. A gente agradece e também as portas das TV estão abertas, não só da TV, mas também da rádio, para todas as propostas artísticas e culturais que você quiser trazer e vir conversar com a gente aqui. A gente está de portas abertas para você. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Bora trazer teatro para Pouso Alegre, bora movimentar as pessoas, bora levar para as escolas, para as empresas, bora trazer cada vez mais o conhecimento artístico aqui para a região. E só um complemento, para ficar mais fácil para vocês me acharem, é @eujussara. E aí vocês já vão conseguir encontrar em todas as redes sociais que está com esse perfil. Novamente, gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada novamente por abrir as portas aí para uma conterrânea que está em São Paulo, eu falo que é uma mineira paulistana, mas estou aqui disponível também para trazer cada vez mais teatro para a cidade. Obrigada. Então é isso, a gente encerra aqui mais um Câmara Entrevista. Continue nos acompanhando pelas plataformas digitais e também no nosso site. Então, até a próxima entrevista.